A paz do Senhor, irmãs. Estamos aqui de volta com o nosso estudo do livro de Provérbios. Ontem não foi possível gravar o áudio, irmãs, mas graças a Deus que hoje nós estamos aqui, né, para darmos continuidade a esse estudo. Irmãs, nós paramos no capítulo 26, deixamos para dar continuidade nos versículos de 18 a seguir, né? E aí eu quero ler com vocês versos 18 e 19, que diz assim: como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Olha, eu quero ler com vocês na Bíblia Viva que diz assim: um homem que mente para seu amigo e depois diz: não, não ligue, era só uma brincadeira. É tão perigoso quanto um louco levando uma arma dando tiro para todo lado. Olha isso, irmãs. Um louco que está dando tiro para todo lado, ele tá descontrolado, né? Então aqui a palavra compara, né, a essas pessoas que fazem brincadeiras de mau gosto, né, irmãs? E depois diz para a pessoa: ah, foi brincadeira. Às vezes a pessoa recebe uma notícia, né, e começa a se abalar por essa notícia, ou então, sei lá, uma informação, né, uma notícia, e a pessoa tá ali desesperada, correndo atrás, e a outra para falar: ai, é brincadeira, você acreditou? Né, você causou um mal para aquela pessoa, e outras tantas outras coisas ruins, né, que essas pessoas fazem, e essas pessoas são comparadas a, a um louco, né? Aqui na nossa palavra, na nossa Bíblia diz como um louco que lança flechas e faíscas e mortandades, assim é um homem que engana, né? Isso não é agradável a Deus, né, irmãs? Os versículos 18 e 19 significa ou que o brincalhão experimente que engana o seu próximo para a sua própria diversão, será condenado, ou que será condenado o homem que engana o seu próximo e depois, para salvar a sua pele, diz: fiz isso por brincadeira. Esse comentário é o comentário bíblico bíblico. Então, tem uns que faz para a própria diversão, né? Prega uma mentira, fala uma palavra que, né, que causa um transtorno para outra, e a pessoa, né, começa a correr atrás daquilo, e aí ele se alegra com o desespero do outro, e depois disso, ai, foi brincadeira, né? Ou então aquele que diz que foi brincadeira só para salvar a sua pele, né? Então a gente tem que, né, tomar cuidado com essas pessoas, né, irmãs? É assim, a palavra diz que essas pessoas é comparada como um louco, né? E, e isso não é agradável a Deus, né, irmãs? Então vamos lá para os versos 20 ao 22, que diz assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Como um carvão é para o aborralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. A palavra do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Olha isso, irmãs. Palavras destrutivas geram discórdias, né? E ferem profundamente. Um prejuízo inestimável é provocado por aqueles que deliberadamente usam palavras para denegrir a reputação de outras pessoas. Como o fogo se apaga quando não há combustível, a contenda acaba. Quando não há fofoca, a fofoca é. Vou ler de novo, irmãs. Como o fogo se apaga quando não há combustível, a contenda acaba quando não há fofoca. A fofoca espalha-se como fogo e ela é indomável. Esse comentário está na Bíblia da Mulher, né? Olha só. Então, o fogo se apaga quando não há combustível e a contenda acaba quando não há fofoca, né? Então, ele está fazendo essa comparação aqui, esse comentário, né? Quando não há fofoca, a contenda se apaga. E a fofoca, quando ela é disseminada, ela espalha como fogo, né? A gente vê como tem aquele fogo
na floresta, como ela se espalha rápido, né? Quando pega um fogo na casa, pega rápido, destrói tudo, acaba tudo, não sobra nada, né? Fica só cinzas. Isso é a contenda, né, na vida das pessoas, quando entra a fofoca, né? Quando a contenda ela vai se espalhando, palavras destrutivas são geradas, discórdia e ferem coração. Isso tudo quando a contenda inicia, se nós se for dado abertura para entrar mais fofoca, mais palavras, a contenda vai aumentando assim como uma fogueira, como um fogo, né, que vai consumindo tudo, né, irmãs? Então, vamos seguindo então para o verso 23. Verso 23 diz assim, minhas irmãs: como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Quero ler lá na Bíblia Viva com vocês, olha. Como tinta prateada pode cobrir um vaso de barro comum, palavras amigas podem disfarçar um coração cheio de más intenções. Olha isso, irmãs. A palavra hoje está nos alertando sobre contenda, sobre pessoas, né, que têm más intenções. Então, aqui fala nesse comentário, nessa tradução da Bíblia Viva, né, como tinta prateada pode cobrir um vaso de barro. Vaso de barro, né? Ele não tem desenho nenhum, mas colocar uma tinta prateada ali, ele já fica diferente, né? Então, palavras amigas podem disfarçar um coração cheio de más intenções. Então, às vezes a pessoa vem, se aproxima da gente, elogiando, oferecendo algumas coisas, mas só Deus sabe o que está no coração daquela pessoa. Às vezes aquele coração está cheio de más intenções, às vezes aquele coração só quer algo em troca. Na verdade, as palavras não estão sendo verdadeiras, irmãs. Então vamos lá para o verso 24 ao 26. O que diz lá? Aquele que aborrece dissimula com os seus beiços, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Olha isso, né? Vamos ler na Bíblia Viva, a tradução como é, lá está simplificado, né? Está resumido esses 3 versículos, né? O 24, 25 e 26. Diz assim: cuidado com o homem que fala muito delicadamente e promete grandes favores. No fundo do seu coração, ele odeia você e acabará mostrando suas más intenções, apesar de suas belas mentiras. Olha isso, irmãs, como que a palavra está nos alertando no dia de hoje, para nós tomarmos cuidado. Aqui no versículo 25 da nossa Bíblia diz assim: quando te suplicar com sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Então aqui a palavra está nos alertando. Não vamos confiar em qualquer um que chega com palavras mansas, com mentiras, com palavras belas, né? Com aquela pessoa que fala delicadamente, tá tudo bem para ele, não, tá tudo bem para ela, e sempre demonstrando alguma coisa, né? Querendo demonstrar muita ajuda, muito favor. Então, a gente não vamos confiar em qualquer pessoa que se aproxima da gente com palavras, né, lisonjeiras, né, irmãs? O Provérbios nos ensina isso. Então, para nós tomarmos cuidado, aqui no versículo 25 fala: não te fies nele. Quer dizer, não confia. Verifica primeiro, espera um pouco, peça a Deus direção. Essa pessoa está sendo sincera? Se você começa a desconfiar de alguma coisa, então pode buscar de Deus, né? Se essa pessoa está sendo sincera, né? Mas muitas vezes as palavras dessas pessoas já nos convencem de primeira, e aí a gente confia e depois acaba, né, se decepcionando com essas pessoas. Então, não é bom qualquer um que se chegar perto de nós, nós confiarmos assim já de cara. Vamos prestar atenção direitinho, pedir direção do Senhor, né? Para que nós não venhamos sofrer depois, ter decepções com essas pessoas. Vamos ler no verso 27.
O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Olha isso, né, irmãs? Lá na Bíblia Viva diz assim: quem prepara armadilha para outras pessoas acabará caindo nelas. Quem empurra uma pedra pesada para destruir outra pessoa será esmagado por essa mesma pedra. Volta, né, irmãs? Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta bênçãos, a gente colhe bênçãos. Se a gente planta maldição, a gente colhe maldição, né? Então, assim, aquele que maquina o mal para o outro, mais tarde vai vir sobre ele, né? E qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso dever? Sempre abençoar, né? Sempre desejar o bem para o próximo, ainda que ele faça mal para nós. Nós não devemos pagar com a mesma moeda. Nós aprendemos isso na palavra, né? Então vamos ver lá no verso 28 e aí a gente vai encerrar o capítulo 26, né, irmãs? Hoje o nosso áudio vai ser um pouco menor, mas vamos encerrar o capítulo 26. Vamos lá então, o 28, versículo 28, diz assim: a língua falsa aborrece aqueles a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira a obra arruína. Olha isso, né? Continua falando sobre o mesmo assunto. Lá na Bíblia Viva diz assim, ó: quem odeia outra pessoa mente para ela, e quem deseja destruir alguém faz elogios mentirosos a ele, né? Olha aí. Então, irmãs, vamos tomar cuidado. Palavras que chegam aos nossos ouvidos de pessoas que de repente ela vem, aparece e vem com elogios, vem com palavras lisonjeiras, né? Palavras assim, e você fala, puxa vida, né? Nossa, ela, né, tá achando isso de mim, e aí a gente se entrega e acaba se decepcionando, né? Então, cuidado com essas pessoas. É, quem odeia outra pessoa mente para ela, né? Então aqui é a tradução da Bíblia Viva. Então, às vezes ela o- odeia odeia a pessoa, né? Então ela se aproxima com palavras lisonjeiras, com palavras mentirosas para destruir, porque quando ela ganha o coração daquela pessoa, ela está sendo presa fácil, né? Então aí ela tem munições para destruir aquela pessoa. Então é por isso que é muito tomar muito cuidado, né, irmãs? Temos que tomar muito cuidado para nós abrirmos nosso coração. Tem pessoas, irmãs, que têm costume, assim, gosta de abrir demais o coração. E tudo que ela pensa, tudo que Deus prepara para ela, né, ela vai e comenta com a outra pessoa. Às vezes aquela pessoa que está do teu lado, ela não é verdadeira com você. E aí você contando as suas bênçãos, contando as suas alegrias, ela vai trabalhar contra isso, para que você não permaneça assim, porque ela não gosta de você. Na verdade, ela está sendo falsa. Então, nem para todo mundo nós podemos abrir o nosso coração, nem para todo mundo nós podemos falar as coisas que nos acontecem, né? Muitas vezes, muitas coisas ficam somente entre nós e Deus. Nem tudo se fala e nem tudo que se pensa se fala, nem tudo que você tem dentro se fala, porque a gente não conhece a intenção da outra pessoa, né? Então, como eu falei, às vezes muitas coisas ficam entre nós e Deus, entre você e Deus, no seu particular, né? Porque Deus conhece o nosso coração, dele a gente ninguém esconde nada, né? Então Deus ele tudo vê, tudo conhece. Então muitas coisas fica segredo entre nós e Deus, né? Então para ninguém, às vezes nem para a família a gente não fala algo que está dentro de nós, né? Então algo que Deus está tratando dentro de nós, às vezes tem que ser somente eu e Deus, você e Deus, né? No nosso particular, no nosso tratamento com Deus. Então, nem tudo se deve falar. Muita gente tem esse coração simples de querer compartilhar a alegria, mas tem pessoas certas para isso. Tem pessoas que você sente confiança, que você já conhece, que você sabe qual é a índole daquela pessoa. E se você precisa dividir com alguém, se você precisa falar com alguém,
Você busca de Deus. Senhor, coloca pessoas verdadeiras ao meu lado. Mostre, Senhor, quem eu posso confiar. E Jesus coloca no teu coração. Jesus mostra, Deus mostra pessoas certas. Ele vai colocar no teu caminho pessoas confiáveis. Então, irmãs, vamos tomar cuidado com isso. Isso é muito importante, né? E muita gente já tem sido ferido porque abriu seu coração para a pessoa errada, né? E a palavra está nos instruindo aqui, né, irmãs? Provérbios vem nos ensinando. Então, Provérbios é um livro muito rico, é um livro muito rico, porque ele ensina cada passo do nosso dia, ele ensina cada passo da nossa vida. Então, vale a pena, né, nós meditarmos assim e prestar atenção qual é o ensinamento da palavra do Senhor. Então, para hoje, né? Esse ensinamento fica para nós tomarmos cuidado com pessoas que se aproximam de nós com falsas intenções, para quando haver contenda, não alimentarmos a contenda para que ela não venha espalhar como fogo. Um item muito perigoso é a fofoca, que a fofoca também inicia, né, uma contenda, e quanto mais fofoca, mais contenda ela aumenta, né? Então vamos tomar cuidado com essas coisas que a palavra está nos ensinando, né? Então, minhas amadas, vou encerrando por aqui esse áudio. Hoje ele ficou um pouquinho mais curto, né? Mas amém. Encerramos o capítulo 26. No próximo áudio, nós vamos dar continuidade ao capítulo 27, tá bom, minhas amadas? Estamos aproximando, irmãs, do final do livro de Provérbios. Depois que nós terminarmos o capítulo 31, nós vamos ter grandes ensinamentos referente ao Provérbios, tá bom? Tem surpresa aí para nós e nós vamos aprender juntas, tá bom, minhas irmãs? Deus abençoe seu dia, fique com esse Deus maravilhoso e até o próximo áudio. Fique com Deus.